Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da Rádio RCI, programa Entre Livros entrando aqui no ar nesse sábado, trazendo sempre aí um livro a ser debatido, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais do conteúdo das obras. E hoje a gente vai estar tratando da obra Proatividade Evolutiva, sob a ótica da autoconsciencioterapia. Então, quem está aí nos acompanhando pelas redes sociais consegue ver a capa. E a gente vai estar falando aqui com o autor César Machado, ele que já esteve conosco, né, porque ele é autor aí de outras obras, que é Humanização Parapsíquica na UTI, né, e Antivitimização. Então, o César, ele é graduado em Medicina, especialista em Clínica Médica e Medicina Paliativa, e a gente já recebe, César, você com as nossas boas-vindas. Eu que agradeço aí, Rose, obrigado aí pelo Então, César, eu convite. queria que você falasse um E, pouquinho. Primeiramente, a gente sempre pergunta sobre o título da obra, né? A gente sabe o ah, que é a proatividade, mas o que seria, então, uma proatividade evolutiva? certo. Antes da gente falar o que que é proatividade evolutiva, acho que seria interessante falar o que que é proatividade, né? Ok. A, a proatividade, então, é um termo, assim, amplamente usado aí na sociedade, né? E, principalmente dentro do aspecto das empresas, né? Então, é um termo aí que, historicamente, né, pelo que eu levantei e coloquei no livro, surgiu em 1993, dentro de um contexto aí de globalização, competitividade entre as empresas, né? E então começou a se focar muito nisso como uma característica da personalidade de um, vamos dizer assim, de alguém que você vai contratar para trabalhar com você ou para você e que tem essas características, por quê? Porque isso ajuda justamente a empresa a ter profissionais com essas características, né? Que envolve, por exemplo, é, principalmente, né, um senso de iniciativa, né, um senso de antecipar as coisas, não ficar esperando que as coisas aconteçam, de criatividade, de flexibilidade, entre outras características, né? Tanto que, vamos dizer assim, o termo proatividade é usado não só dentro de empresas, né? É muito visto dentro disso, né? Empresas dentro da área de administração, mas começou a ser extrapolado para outras áreas também, né? Então, por exemplo, empresas que trabalham com gestão ambiental e pensar num processo de gestão ambiental proativo, ou seja, ele antever os possíveis riscos que a empresa dele pode causar no meio ambiente, por exemplo, né? A educação proativa, então o aluno ele ter mais iniciativa, o professor mais com aquele senso de estimular, mas o aluno tem que ir atrás, tem que correr atrás das informações, né, e ter essa iniciativa, entre outras coisas, né? E a partir daí, então, eu tive essa ideia, né, de extrapolar para a conscienciologia e aí acrescentar essa condição aí do evolutivo, né? Então, a proatividade evolutiva, justamente porque é uma proatividade que tenha esse foco na autoevolução, na evolução consciencial, como a gente estuda aí dentro da conscienciologia, que seria, então, justamente isso, né, da gente procurar ter iniciativa e antecipar ações visando a autoevolução, a evolução pessoal, que aí pode envolver uma série de coisas, né? Mas basicamente uma definição, né, mais genérica, assim, mais ampla seria isso, né? Então seria essa você ter iniciativa para tomar ações que visem você acelerar a sua evolução pessoal de alguma maneira ou fazer com que ela ocorra. Justamente porque, quando a gente fala em evolução pessoal ou evolução, né, consciencial, o que que a gente vê? Que evolução, ela requer ação, né? Não adianta você achar que vai ficar ali parado, né, esperando acontecer alguma coisa e aquilo você vai evoluir milagrosamente. Então, você não entende nada de energia, vamos dizer assim, de interação energética com o meio ambiente, com as pessoas, e achar que você vai entender isso ou dominar sem ter nenhuma atitude, né? Sem fazer uma ação, sem correr atrás, sem buscar técnicas para desenvolver aquilo, né? Então, a evolução não ocorre do nada, não ocorre sozinho. E principalmente o contexto, né, que eu trouxe dessa questão da proatividade foi justamente no contexto da autoconsciencioterapia. Por quê?
Bom, primeiro que na época quando surgiu a ideia, né, para falar sobre isso, eu estava, era voluntário, não era voluntário ainda, eu estava fazendo curso lá de formação para me tornar consciência terapeuta, né, na UAIC. E aí um dos temas lá que surgiram, né, que acharam que era importante eu trabalhar, era a questão de ser mais proativo, né? E aí me veio essa ideia, então, de pesquisar, estudar a proatividade, mas com esse foco na evolução pessoal, evolução consciencial. Tanto que a gente tinha que fazer uma monografia, né, na época lá do curso, para justamente finalizar o curso. E aí, dessa monografia, que tinha umas 35 páginas, eu transformei no livro, continuei a pesquisa, né, e transformei nesse livro, que é o livro Proatividade Evolutiva. E ele tem esse foco da autoconsciência terapia, primeiro que eu estava naquele contexto, né, mas também porque a autoconsciência terapia, a gente pode estar abordando um pouco disso aqui também durante a nossa conversa, ela tem justamente esse método, né, que facilita para o pesquisador, para a pessoa que está querendo fazer reciclagens pessoais, se modificar, de tomar a iniciativa, tomar as rédeas da sua, vamos dizer assim, da sua reciclagem mesmo, sem necessariamente precisar que alguém externo venha e te aponte alguma coisa. Por isso chama autoconsciência terapia, né? E a gente vê o quê? Que a evolução ela vai ocorrer a partir do momento que a gente tenha crises que a gente consiga transformar em crise de crescimento, né? Então, a autoconsciência terapia acaba ajudando nesse contexto e ajudando a pessoa a se tornar mais proativa em relação a essas reciclagens, essas renovações, né? Eu achava que tinha relação com aquela pessoa que estava meio parada, meio estagnada. E aí, olha, vamos lá, empurra a pessoa, ela tem que andar para frente, entendeu? Mas não, na Isso. verdade, é uma forma de aceleração, é uma forma de agilização das tarefas, das coisas que a pessoa tem como, né, como meta, proexológica e tudo mais. É mais por aí, na verdade, né? Isso, é o foco, vamos dizer, o foco saudável do que tem no livro, né, de enfrentamento e reciclagem é visando isso, né, que você comentou. Mas é lógico que o começo do livro eu faço um estudo do que é uma consciência acomodada ou comodista, Ah, então justamente para o vamos falar um pouquinho contraponto. sobre essa consciência. O contraponto, justamente, você pegou aí nesse aspecto, né? Tanto que se você for ver no livro, eu acabei estudando 3 perfis de consciência justamente para fazer esses contrapontos, que é a consciência comodista ou acomodada, aí a consciência ativa, que na verdade eu dei essa denominação, mas é pensando naquele proativo na SOCIM, mas que não necessariamente aquilo é transformado em autoevolução, entendeu? A pessoa é Ah, boa em fazer uma porção de coisas, trabalha aqui, trabalha ali, mas não necessariamente aquilo, é, por exemplo, o workaholic, né? Trabalha, trabalha, pega aquilo outro, mas nunca para pensar em si mesmo, refletir, pensar em renovações, reciclagens, né? E o terceiro perfil que seria a consciência proativa, né? Que aí é vamos dizer assim, o que a gente foca na proatividade evolutiva aí mais para frente no livro. Mas a comodista é justamente isso, né, que você pensou. Então, seria aquela consciência que atingiu algum patamar ali dentro das coisas dela, seja nas relações, seja no trabalho, por exemplo, ou mesmo igual a nós que fazemos voluntariado, né, dentro do voluntariado, muitas vezes. E a pessoa, ela vê que aquilo chegou no nível, aquilo está confortável, ela faz tudo ali tranquilo, tira de letra, vai, faz, volta para casa, começa a criar uma rotina, mas não necessariamente uma rotina útil que envolva sempre estar renovando coisas. Então, aquilo gera um status quo, vamos dizer assim, né? Uma manutenção de determinado padrão e fica naquilo, né? E paralisa naquilo. Então, o comodista, né? Ou a consciência comodista, o comodismo, ele tem isso, né? Então, a pessoa, ela atingiu um determinado nível ali em algo que ela faça, ou as coisas que ela faz na vida, e está satisfeita. Aquilo gera uma zona de conforto para ela, está confortável aqui, então não mexo aqui também. E às vezes até surgem oportunidades de ir além do que ela já faz, mas por uma série de questões, a pessoa acaba refugando, acaba deixando aquilo para lá, perdendo oportunidades, né? Então, por exemplo, vamos supor que é uma pessoa que está dentro de uma empresa mesmo, né?
mas é uma empresa, vamos supor que seja uma empresa que tem ali finalidades éticas, né, e etc., né? E a pessoa, de repente, tem a chance de um cargo de liderança ali. Ou nós aqui, às vezes, estamos dentro do voluntariado, também surge aquela oportunidade da pessoa fazer um cargo de liderança. E a pessoa, por medo, vamos supor, né, que aí entra um ponto principal do comodismo também, que é o medo, né? Então, por medo de se expor, por medo, às vezes, de assumir uma responsabilidade diferente daquilo que ela já faça, por medo de ter que trabalhar com um traço ali que para ela ainda não é muito claro se ela tem aquilo, se é desenvolvido ou não, vai exigir, às vezes, reciclagem dela também para assumir uma determinada tarefa diferente do que ela já vinha fazer por medo, às vezes, de receber crítica. Então, a gente vê muito isso, né? Falando de livro aqui, a gente sabe, a gente conhece gente que é muito boa de escrita, talvez já poderia ter publicado um livro ou mais, mas a pessoa fica com medo de publicar o que, que vai acontecer, o que, que vão falar, será que o livro vai ser aceito, por exemplo, será que eu vou receber muitas críticas sobre aquilo? E ela tem medo de conseguir lidar com aquilo ou não. E aí a pessoa, então, dei alguns exemplos aqui, né, meio genéricos, acaba evitando novos desafios e se acomodando dentro daquele nível que ela já está. Às vezes, num relacionamento, a mesma coisa, pode acontecer isso, né? Já está desgastado há muito tempo, mas a pessoa tem medo, por exemplo, de uma separação e de investir em um outro relacionamento que talvez pudesse trazer novas experiências e um caráter evolutivo até maior para ela, em termos de sinergia, vamos supor, né, dando um outro exemplo, o aspecto profissional que a gente falou, né? Então, é muito como tem várias coisas que podem acabar desencadeando isso e gerar algum tipo de estagnação e um conformismo, né, uma resignação, a pessoa se paralisa, fica na zona de conforto, sempre que ela pensa em sair daquilo, gera um desconforto, então esse sentimento de desconforto que surge então a pessoa sempre ela tende a tampar aquilo, né? Porque vem o desconforto, porque aquilo demonstra que algo precisa mudar. Mas a pessoa tem medos, né? Por exemplo, e aí esses medos acabam fazendo com que ela fique paralisada ali, seja no relacionamento, seja num determinado tipo de trabalho, né, na profissão dela, que às vezes ela poderia ir além daquilo, seja, sei lá, no próprio voluntariado, como a gente diz, né? Às vezes a pessoa tem oportunidades outras e acaba ficando meio que estagnada já no que ela está fazendo, tá bom, ela está fazendo às vezes coisas, né, importantes, né, que ajudam os outros, tem esse aspecto assistencial, mas talvez ela poderia estar indo além em termos de autoenfrentamento, né, e talvez até do que ela poderia estar fazendo a mais aí em termos de trabalho, seja assistencial ou não, né? Tá? Mais ou menos por aí, né, consciência comodista, né, que a gente pensa mais ou menos nessa linha, né? Então tem, É, vamos dizer assim, tem esses aspectos aí por trás disso, né? Não sei você se ficou fala, claro. você tem um capítulo aqui que você fala do traforismo, você falou dos traços aí, né? Quais seriam, então, os traços da consciência proativa? Então, esses são alguns aí dos que eu trouxe, né? Pensando em proatividade no geral, que eu acho que são aplicáveis também à proatividade evolutiva. Então, ter essa iniciativa, só que é lógico, sempre você vai colocar esse aspecto evolutivo por trás. Então, ter iniciativa, tentar antecipar as coisas. Só que quando a gente coloca a proatividade evolutiva, a gente tem que já começar a pensar além, né? Então, pensar no intra e extrafísico também. Então, por exemplo, né, entra aí a questão de ter esse foco no desenvolvimento energético pessoal. Então, se ser proativo é antecipar as coisas, então tem algumas ferramentas que a gente precisa desenvolver se o tempo todo a gente está interagindo com energia. Senão a gente vai acabar se intoxicando e vai chegar em casa ali, muitas vezes intoxicado e não vai conseguir produzir mais nada. Então, aí entra estado vibracional, seu domínio, a sinalética parapsíquica, que é um aspecto dentro do parapsiquismo e da proatividade evolutiva que é bastante importante, o desenvolvimento, por exemplo, né? Porque a sinalética ela te permite antecipar várias coisas, seja do ponto de vista energético quanto extrafísico também, né? Então, você perceber a presença de consciências, por exemplo, e saber se aquela consciência é saudável ou não. Então, se é uma consciência que não é saudável, de repente é um guia cego, um assediador, você conseguir perceber isso
e não entrar num assédio extrafísico, por exemplo. Então, isso pode fazer parte da proatividade evolutiva, né? A disponibilidade assistencial seria uma outra questão que a gente pensa também, né? Então, quando a gente fala em proatividade evolutiva, é igual você comentou, né? A gente está falando em desenvolver atributos visando a nossa programação existencial, ou seja, qual foi o motivo que a gente veio aqui para esse planeta, né? Por que que a gente ressomou? Então, quando a gente fala em programação existencial, ProEx, a gente está falando em assistência de alguma maneira, né? Então, ajudar os outros. Então, essa disponibilidade assistencial seria um outro traço forte aí dentro da proatividade evolutiva, né? Um outro traço força que estaria presente, né? Outras características podem acontecer. Então, por exemplo, estar aplicando alguma técnica evolutiva. Por exemplo, a Invexis, né? Que é a inversão existencial, ou a própria Resexis também, né? Por mais que o reciclante, talvez ele não tenha sido proativo numa fase ali da vida dele, talvez tenha tido alguns comprometimentos, mas quando ele resolve mudar isso, ele pega essa técnica e aquilo pode fazer com que ele acabe desenvolvendo essa qualidade da proatividade evolutiva, aplicando a técnica ali na vida dele dali para frente, né? Então, seriam algumas características, assim, né, que a gente poderia trazer. Muito bem, nós estamos então conversando hoje com César Machado sobre o livro Proatividade Evolutiva. A gente vai dar aqui um pequeno intervalo para os nossos comerciais, mas em um minutinho a gente vai estar de volta. Fique aí. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Proatividade Evolutiva é a obra de hoje. A gente está conversando aqui com César Machado. César, você falou um pouco da consciência comodista, mas você tinha falado aí numa categoria intermediária que é a consciência ativa, né? Que não é ainda evolutiva. Vamos conversar um pouquinho sobre ela? Isso, seria aquela consciência intrafia, aquela consciência, né, aquela pessoa que ela tem traços de proatividade, né, como a gente comentou aí, tem iniciativa, tem vivacidade, energia, né, tem motivação, automotivação para fazer as coisas. Só que muitas vezes aquilo não necessariamente seria um perfil neutro, né? Então a pessoa pode usar tudo isso para o bem ou não, para o bem de si mesmo ou não, né? Ou seja, para autoevolução ou para atitudes antievolutivas, para evolução grupal ou para prejudicar um grupo, por exemplo, né? A pessoa pode ser proativa para isso, né? Então ela tem muita iniciativa, muita energia, mas para prejudicar os outros, ela pode ser um proativo assediador muitas vezes, né? Não necessariamente ela seja uma pessoa que tem esse perfil de assistência, né? De amparabilidade, né? De ajudar. E esse seria um aspecto, né? Tem uma outra questão interessante dentro disso também, que aí eu chamei no livro de antiproatividade, né? Que eu acho que é o que pode surgir a partir disso também. Então, parece que a pessoa é proativa, né? Uma consciência ativa. Não que a consciência ativa não seja, não possa, igual eu falei, é neutro, né? Então, a pessoa, de repente, ela está dentro de uma empresa, tem esses vários atributos, é só em função da empresa, mas ajuda a empresa, né, a crescer, vamos supor, onde ela trabalha. Vamos dar um exemplo aí. Se ela trabalha dentro de um hospital e ela está sempre preocupada, né, em que as coisas melhorem, que o paciente seja bem atendido, que o familiar esteja sendo acolhido, não sei, alguma coisa, se a pessoa é proativa, ela não para, ela tem essa energia, ela ajuda, né, ali dentro de alguma maneira. Mas ela pode usar isso de maneira que não seja saudável, né? Então, por exemplo, tem gente que é muito ansiosa, né? Pessoas muito ansiosas, por exemplo. A ansiedade não deixa de ser uma antecipação, você está antecipando alguma coisa, mas às vezes aquilo nem é real, né? Então, a ansiedade, muitas vezes, ela acaba perturbando a emocionalidade, né, da pessoa. E parece que a pessoa é proativa, porque ela está sempre preocupada, pensando, mas ela está sempre ansiosa, está ali roendo unha, ansiosa e tal. Aí tem gente que fuma, né, para ter uma válvula de escape e assim por diante, né? Tem outras questões interessantes dentro disso, né? Que eu até coloquei no livro. Uma é a do workaholic, né? Que eu já tinha comentado aqui, que também são pessoas, muitas vezes, consciência ativa, que seria aquela muito proativa, mas
que elas, né, pega várias coisas para fazer, vários trabalhos e acaba se esgotando. Às vezes completa vários, ou outros não, mas se esgota em função daquilo, adoece, às vezes entra em burnout em função desse traço, por exemplo, né? Tem outras questões interessantes, né? Então, por exemplo, tem uma condição que dentro da psicologia chama de novelty seekers, que são buscadores de novidades, né? O termo em inglês. Então, a pessoa, ela é uma personalidade muitas vezes inquieta, tem dificuldade a lidar com rotinas e ela está sempre tendo que buscar novidades. Então, ela ficar num trabalho, fazendo um trabalho que, às vezes, por exemplo, na escrita de um livro, né? Uma pessoa com essas características vai ter muita dificuldade de escrever um livro, porque você tem que ter rotina, né? Você tem que sentar, você tem que ter rotina para escrever, para ler, para estudar, para fazer anotações, para depois ir no computador e assim por diante. Então, se a rotina, ela é importante para a nossa vida se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, né? Então, a proatividade evolutiva também requer ter rotina, só que rotinas úteis, né? Mas, de qualquer modo, a gente tem várias rotinas ao longo da vida que a gente acaba tendo que se submeter, a rotina do trabalho, a rotina, né, do dia em si, horário para acordar, horário para deitar, horário para comer. Então, tudo isso faz parte da rotina. E tem gente que tem dificuldade de lidar com isso, né? E aí eles trazem um exemplo, não sei se você lembra dessa pessoa aí? Até anotei aqui que o nome é Chris McCandler. Ele era se eu não me engano, acho que ele era engenheiro. Eu sei que ele trabalhava numa empresa, tinha a casa dele, tudo mais, um rapaz de 23 anos, só que ele tinha todas essas dificuldades aí em lidar com a rotina. Ele era uma pessoa muito inquieta, queria sempre novidades e tal, até que um dia ele resolveu largar o emprego dele, vender tudo que ele tinha, botar aquele dinheiro no bolso, uma mochila e sair, que ele queria sair andando de onde ele residia, né, nos Estados Unidos, até o Alasca, a pé. E aí, nesse meio do caminho, ele acabou dessomando por inanição mesmo, né? Então, ficou um caso bem assim, é, chamou muita atenção dentro dessa característica aí que eles começaram a estudar, né? Mesma coisa tem aqueles que eles chamam de buscadores de emoções ou de sensações, que em inglês eles chamam de sensation seekers, né? Então, que seriam pessoas também com um pouco desse perfil e que acaba tendendo, por exemplo, a esportes radicais. Então, a pessoa tem muita energia, muita vitalidade, muito dinamismo, que são características da proatividade. Então, é uma pessoa muito ativa, só que ela descarrega aquela energia em esportes radicais e se coloca em risco. Então, imagina, se você está pensando em autoevolução, ProEx, vai pular de paraquedas, não tem muito sentido, né? Descer uma corredeira lá num caiaque, né? Ou seja, né, vários desses esportes, escalar, né, uma montanha lá no meio da neve, lá, quanta gente já não dessomou nessas situações, né? A pessoa que vai surfar em ondas gigantes, né? A gente sabe que tem gente que já dessomou nessas situações aí também, né? Então, a pessoa acaba se submetendo a situações antievolutivas muitas vezes, né? Então, por isso que o ativo, ele é o meio, é o neutro, né? Então, se a pessoa que tem essas características de proatividade, iniciativa, criatividade, de antecipar as coisas, de dinamismo, vitalidade, se ela consegue associar com trafores que a levam para esse perfil mais evolutivo, aquilo acaba se tornando uma proatividade evolutiva. Então, seria que já está no meio do caminho ali para sair do comodismo, tem mais chance de chegar na proatividade evolutiva do que aquele que realmente é extremamente acomodado na vida, né? Agora, Então, esse seria o consensativo. Pode continuar. Não, pode falar. Quem é acomodado, digamos assim, tem remédio para ele? Tem cura? Tem jeito, Então, coitado. pois é, então, o que que acontece, né? Às vezes a gente é acomodado em algumas áreas e outras não, né? Eu pego o meu exemplo pessoal, até se eu posso falar sobre isso aqui. Então, por exemplo, quando eu me formei, eu fui mais para a área da atenção básica. Por quê? Porque eu tinha muito medo de lidar com emergência, com pacientes graves, com intubação, com tudo isso, né? E aí eu fiquei muitos anos nisso, só que o que aconteceu? Para mim, tá? Eu não estou criticando o trabalho da atenção básica, porque isso é importante também, né? Esse caráter, trabalhar mais com aspecto preventivo, né, social, né,
e de atender às demandas mais simples, né, que chegam ali na porta de entrada de hospitais, mesmo às vezes pronto atendimento, né, ou Às vezes mesmo, são graves também. às vezes são, né, o hospital já sai um pouco, né, mas nos postos de saúde, talvez, né, nas Ah, clínicas, né, tá. muitas vezes, né? Então, o que que acontece? Eu sei que tem, né, muitos médicos que também têm essa ansiedade, esse medo, né, de lidar com essas outras demandas, né? Só que o que acontece? No meu caso, eu posso falar de mim, né, não é todo mundo, que a gente gosta muito de trabalhar com essa parte preventiva, né, de atenção básica, né? E tem energia fazendo aquilo e gosta, né? Conheço gente assim. Mas no meu caso, aquilo começou a me desmotivar muito e eu comecei a já não ter vontade nem às vezes de acordar de manhã para ir para o trabalho. Só que o que acontece? Para piorar a situação, eu era concursado. Então, veja, para eu fazer um movimento, vou ter que correr atrás de trabalhar com situações que eu tenho medo e largar um concurso público. E eu fiz isso, entendeu? Então, é, justamente o que identificando que para mim trabalhar naquela situação estava muito ruim, estava muito desmotivado, né? Estava muito para baixo, autoestima lá embaixo, não me sentia bem fazendo só aquele trabalho, né? Chegou nesse nível aí de às vezes não ter ânimo, né, para levantar de manhã e chegar logo no trabalho, né? E aí eu vi, não, preciso mudar isso, porque senão eu não vou aguentar isso aqui muito tempo e daqui a pouco eu estou doente mesmo, se eu já não tivesse já com algum sintoma de depressão ali, né? Então você pode correr esse risco, né, de ficar preso, por exemplo, num trabalho seu ali e daqui a pouco você está em depressão mesmo, né? E aí eu fiz todo um movimento para isso, né? De voltar para o hospital, de aprender a lidar com pacientes de emergência, pacientes graves. Comecei a estudar para isso, e dali a pouco eu estava trabalhando numa unidade de terapia intensiva, né? Que aí tem até, né? Você comentou o livro, né? Que a gente fez a entrevista aí um tempo atrás, né? Junto com a Stephanie, né? De humanização parapsíquica na UTI, e de ter de perder esse medo e de conseguir trabalhar com esse tipo de função que exige uma série de habilidades diferentes, né? E que para muitos médicos isso gera muita ansiedade e medo e acaba fugindo disso. Mas tem gente que tudo bem, ele está na clínica ou está lá no posto de saúde, está feliz com aquilo, contente, se sente bem, motivado, com energia, e tem muita gente que não, né? Eu conheço muita gente que não, né? Mas para a pessoa ter esse movimento de ir atrás do novo, né? Mas o novo nesse sentido, né? De qualificação pessoal, e deixar um concurso público para isso, você tem que fazer um movimento de reciclagem grande, né? O que que eu usei para isso aí? Que você perguntou se tem remédio, né? Usei as técnicas da autoconsciência terapia, né? Que é o que eu uso no livro ali, entendeu? É, como, né? Então, não sei se cabe aqui nesse bloco, acho que dá tempo, né? Da gente seguir pela autoconsciência Tem 10 terapia um minutos pouco. desse bloco ainda. Então, o que que acontece? A autoconsciência terapia, ela é dividida em quatro fases, vamos dizer assim, que a primeira fase seria da autoinvestigação. Então, você vai pegar um problema que você tem e tentar estudar aquilo para entender o que está acontecendo com você ali, quais são os sinais, sintomas que você tem em relação àquilo, seja, às vezes, ao corpo físico, por exemplo, a pessoa acomodada se torna sedentária, daqui a pouco ela está obesa, por exemplo, né? Poderia ser um sintoma de comodismo, né? Lógico que não vou dizer que sempre é assim, às vezes tem algum distúrbio ali por trás, de tireoide e outras coisas, mas tem muito disso, né? De uma acomodação consciencial que reflete no corpo dela, por exemplo, sedentarismo e obesidade, por exemplo, né? Mas então, a autoinvestigação ela vai te ajudar a trazer esses elementos, elementos emocionais, como a gente trouxe várias coisas aqui, questões de autoimagem, de autoestima, que às vezes não estão bem elaboradas ali, não estão muito bem, né? Os medos, né? Você estudar, investigar, se tem, quais são os medos que te travam para você buscar aquele enfrentamento, né? Que você precisa fazer para mudar, né? De patamar, muitas vezes, ou dentro daquilo que você gostaria de fazer a mais. E aí, para você conseguir chegar, então, na segunda fase, né? Então, a primeira seria a autoinvestigação, num autodiagnóstico. Então, qual que é o problema que eu tenho? Né? Então, dentro desse comodismo, qual que é? É medo. Ah, então já me ofereceram cargos de liderança várias vezes e eu recusei, porque eu tenho medo de me expor, tenho medo de receber crítica.
Então, o que que você vai fazer? Você vai começar a estudar o que que tem por trás daqueles medos, que daí você vai começar a destrinchar, né? Dentro disso, né? Autoidentificação, autodiagnóstico, você vai destrinchar aquele traço, para então você estabelecer maneiras de enfrentar aquilo, né? Então, técnicas para enfrentar, que aí é o autoenfrentamento, que seria a terceira etapa da autoconsciência terapia. Então, você investigou, fez o diagnóstico, não, sou acomodado mesmo, tenho medo disso, medo daquilo, minha autoestima está ruim aqui nisso, daí não tenho autoconfiança, isso e aquilo. Então, agora eu vou pensar, então, tá, o que que eu vou usar de técnicas, de recursos para enfrentar isso? Ah, por exemplo, eu tenho medo de me expor, então eu vou começar, sei lá, sou um aluno, faço aulas, ou estou fazendo um curso qualquer, vou começar a fazer perguntas, porque eu tenho muito medo de fazer perguntas, porque eu tenho medo de me expor. Então, às vezes, vai de uma coisa simples, que você começa a fazer aquilo, até coisas mais complexas, muitas vezes, né? Então, por exemplo, é, assumir realmente o cargo de liderança e enfrentar aquilo, né, de alguma maneira, né? Para que então você consiga superar aquela condição, né, de alguma maneira. Então, vamos dizer o quê? Que dentro, vamos pegar meu exemplo, né, do movimento dentro da profissão. Ah, vou dizer que às vezes eu não tenho medo de que chegue uma situação muito difícil lá, que eu sei que vai ser difícil de lidar. Posso ter dificuldade? Posso, mas mesmo assim eu estou ali e estou enfrentando aquilo. Por quê? Porque eu me sinto bem fazendo aquilo e aquilo eu vejo que eu consigo ajudar, que eu consigo ser assistencial fazendo aquilo, então eu me esforço para aquilo, para que aquilo dê certo, né? Para que eu consiga seguir fazendo aquilo, né? Mas tudo passa por não fugir do desconforto porque a primeira coisa é isso, tem que identificar aonde que está esse desconforto e o que que tem por trás de raiz daquilo, né? Que te impede de aquela decisão, de assumir determinada condição, determinada função, que seja. Por quê? Porque o comodista, ele foge dos desconfortos, né? E não tem jeito, na vida humana a gente vai se expor a diversas situações que podem causar desconforto. Mas se a gente fugir daquilo, a gente não se enfrenta, né? Então, o que que faz a gente se movimentar? É crise, né? Então, alguma coisa aconteceu, te gerou uma crise, e aí você vai correr atrás daquilo com ferramentas que possam te ajudar a enfrentar. Então, eu diria que a autoconsciência terapia pode ser nesse enfrentamento e tentar, vamos dizer assim, superar essa condição do comodismo, né? Seria uma... Agora você falou bastante de comodismo. A comodismo e a preguiça são sinônimos? Eu não diria sinônimos, mas a preguiça ela pode ser um sintoma, né, do comodismo ali de alguma maneira, né? Então a pessoa ela ter essa dificuldade de, né, tomar uma atitude e preferir sempre ficar mais ali tranquilo. Então, chego em casa, vou sentar no sofá, vou ligar a televisão, vou ficar ali mudando de canal. Poxa, mas eu queria tanto escrever, né? Ah, mas hoje estou muito cansado, hoje estou com... Então, não deixa de ser um sintoma, né? Dessa acomodação aí existencial. A gente pode usar até esse termo, né? Até no livro eu chamo de síndrome do comodismo, né? Por justamente ser uma, vamos dizer assim, você não falar que o comodismo é um sintoma em si, mas é que ele tem várias coisas ali que vão desde o corpo físico, né, que podem demonstrar algo ali, até dentro dessa parte mais mental mesmo, né, de preguiça mental, por exemplo, né, que pode ser um fator aí que tem relação com essa tendência à acomodação, ao comodismo. Muito bem, nós estamos aprendendo um pouquinho mais aqui sobre proatividade evolutiva. A gente vai agora dar um pequeno intervalo, mas você fique aí, porque a gente vai estar de volta daqui a um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Nós estamos conversando aqui com César Machado sobre proatividade evolutiva. César, você fala aqui sobre a questão da paraterapêutica, né, que eu acho que tem relação com o que você já falou antes aí, né, Isso é. desse passo a passo aí da autoconsciencioterapia, né? E você fala sobre o parapsiquismo.
Qual a Isso. relação você fez aí da proatividade com o parapsiquismo? Então, justamente, a gente comentou alguma coisa aí no início, né? Dá para aprofundar mais, né? Então, o que que acontece, né? Quando a gente pensa na vida, né, humana como um todo aí, a gente tem que lembrar que nós não somos apenas o corpo físico, né? A gente tem energia, você também, todo mundo tem a energia dos ambientes, a energia dos locais. Então, a gente vai pensionizando, ou seja, emitindo pensamentos, sentimentos e, consequentemente, deixando rastros energéticos por onde a gente passa. E todo mundo faz isso de alguma maneira. Quanto mais equilibrada a pessoa, mais positivos os rastros energéticos que ela deixa. Quanto mais desequilibrados esses rastros. Então, imagina, por exemplo, igual no meu contexto, né, dentro de um ambiente de saúde, né? Então, tem profissionais de saúde, tem paciente, tem familiares, né, ações de saúde, de soma, né, de risco de dessoma e tudo mais, né? E aquilo vai impregnando o ambiente, né, de alguma maneira. Então, por exemplo, é muito comum o profissional ali desavisado, vamos dizer assim, ou que não tem esse conhecimento, e trabalhar todo dia, vai entrando em contato com as energias, daqui a pouco aquilo vai gerando uma fadiga e vai gerando um burnout. E, na verdade, o burnout é o quê? Essa exaustão energética, né? Até um termo que eles usam mesmo na psicologia para falar que a pessoa está exaurida energeticamente, sem energia, sem motivação, né? Mas essa energia a gente sabe que também é a energia consciencial, a nossa energia, né? Do nosso energossoma. Então, por exemplo, quando fala em ser proativo evolutivamente, então proatividade requer o quê? Antecipar as coisas, fazer prevenção, né? Se você antecipa, você quer prevenir, você quer fazer a profilaxia. Ou, nesse caso das energias, a paraprofilaxia, como a gente diz, né? A profilaxia relacionada às energias ou ao ambiente extrafísico, ali de onde você está. E aí entram as ferramentas parapsíquicas, né? Que tem muito a ver com a proatividade evolutiva. Então, como é que eu consigo evitar de ficar exaurido energeticamente? Então, por exemplo, uma ferramenta é estado vibracional e o seu domínio, né? Você saber aplicar a mobilização das energias e fazer essa limpeza energética em você mesmo, né? Então, essa seria uma ferramenta parapsíquica. A própria sinalética parapsíquica, né? A gente comentou aqui que seria aquele conjunto de sinais que todo mundo tem aquilo. Isso tem muito a ver com o nosso energossoma também, né? O nosso holochakra, né? Como a gente denominava antigamente, né? As nossas energias. E a gente, o tempo todo aquilo está ocorrendo no nosso micro-universo, vamos dizer assim, entrada de sinais, porque a gente está interagindo com energia, aquilo gera uma repercussão na gente. Então, se a gente começar a desenvolver essa percepção dos sinais energéticos, a energia aqui está boa. Não, a energia aqui não está boa. Aqui tem consciex, mas é um aparador. Não, mas aqui tem consciex, mas é uma consciex que está doente. Se você não tem essa percepção, você vai acabar se intoxicando e pode acabar iscando uma consciência sem saber e adoecendo a partir daquela consciência que está ali no seu micro-universo ali, na sua psicosfera, né, como a gente diz também. Então, a sinalética permite também você prevenir isso, antecipar. Então, por isso entra ali também dentro dessa questão da proatividade evolutiva, né? Mesma coisa, o seguinte, que acontece, né? Às vezes, dentro dessa questão de, não só de consciex, mas de consim também. Então, aquela consim, né, que até tema do meu outro livro, a gente vai abordar mais isso numa próxima entrevista, né? Tem tendência a reclamar demais. Então, às vezes, você pode ser que você conheça alguém que toda vez que você encontra ela, ela só fica reclamando para você, reclamando de alguma coisa. O que que essa pessoa está mostrando? Que ela precisa de energia, ela está carente. E aí ela começa a contar alguma coisa e começa a reclamar da vida dela, de alguma coisa que seja, e aquilo faz com que ela absorva suas energias, que a gente chama de vampirismo psíquicas vão te ajudar. Não que você vai ficar contra a pessoa, mas talvez você tente ajudar, mas pelo menos você está consciente que você tem que fazer que a gente chama de desassimilação energética depois, ou desassimilação das suas energias, a desassim, que também entraria dentro desse aspecto aí parapsíquico, e que vai te permitir, então, ser proativo evolutivamente, porque aquilo te permite provavelmente ajudar a pessoa, se ela está reclamando, o que que eu posso ajudar, mas sem
se desequilibrar energeticamente. Então, você acaba conseguindo desenvolver um perfil de assistência sem medo. É igual, vamos supor, o exemplo que eu dei aqui, você para tentar ajudar, seria a mesma coisa. Quando você tem as ferramentas parapsíquicas, aquilo vai te dar mais autonomia parapsíquica, né, que é até um dos capítulos ali que tem no livro, e mais confiança parapsíquica também para tomar essas ações de ajudar o outro, sabendo que você vai conseguir fazer a desassimilação, de repente perceber uma consciência Sky e também saber que você vai conseguir desassimilar. Aí a gente pode entrar com a TENEPS, por exemplo, né, que seria uma outra questão bastante interessante dentro da proatividade evolutiva, porque você está se disponibilizando todo dia, 50 minutos por dia ali, a fazer assistência para quem quer que seja, né, sem direcionar especificamente para ninguém. Né, e aquela disposição sua vai fazer com que você provavelmente isque consciências para levar para ser assistida na sua TENEPS também. Então, tudo isso vai te gerando mais autonomia, mais autoconfiança, mais disponibilidade assistencial e mais proatividade também. Até aproveitando o parapsiquismo, né, o que acontece também? Uma outra situação é a própria desperticidade, né, que aí eu coloco no livro também em algumas coisas, tem capítulos sobre isso, fazendo essa correlação com o parapsiquismo e com a proatividade evolutiva, né? O que acontece? O desperto, eu diria assim que já seria uma consciência com um nível avançado de proatividade evolutiva, vamos dizer assim. Por quê? Para você ser desperto, você tem que estar atento o tempo todo ao que está ocorrendo à sua volta, à sua psicosfera, ter iniciativa para lidar com as energias, lidar com as consciências, disponibilidade para fazer assistência o tempo todo a quem precisa, né? E você tem que ter um equilíbrio emocional para lidar com isso também bastante intenso, né? Então seria uma consciência que ele vai dominar todos esses atributos parapsíquicos e ele vai conseguir antecipar. Ele é desperto porque ele é desassediado, então ele não se assedia mais, mas ele não se assedia mais por quê? Porque justamente ele antecipa as coisas. Então, ele não vai esperar chegar num nível de autoassédio ou de assédio extrafísico em cima dele, porque ele vai conseguir atuar antes, fazendo, seja manobras energéticas, escagem consciente de consciex para fazer assistência na TENEPS, por exemplo, fazendo a desassimilação energética em cima do lance, né, não deixando que aquilo contamine, fique crônico e vá passando o tempo e aquilo fique crônico, né? Porque o que acontece muito no comodista é isso, né? Vai absorvendo energias, vai absorvendo, aquilo vai cronificando, chega uma hora que adoece. Mesma coisa, a pessoa se acomoda, se embota, fica, se isola ou se encapsula dentro daquele universo que ela já domina, da zona de conforto, e muitas vezes tem alguma questão de autoestima que precisaria melhorar, falta de autoconfiança, e a pessoa ela vai deixando e aquilo vai passando o tempo, e aquilo vai ficando cada vez mais crônica, aquela condição dela, é cada vez mais difícil de enfrentar, né? Mais difícil de sair daquilo. Então, quanto antes a pessoa for proativa para enfrentar esses desconfortos, enfrentar os medos, sair da zona de conforto, né? Entender que a resignação naquela determinada situação está sendo prejudicial para ela, entender que às vezes ela pode dar mais do que aquilo que ela está dando, né? E aí entra também o estudo de trafores, muitas vezes, né? Entender suas qualidades que podem ajudar você a evoluir. Então, tudo aquilo acaba se somando para caminhar para isso, né? Mas sobre e mais essa questão de cidade também, né, que eu acho bastante interessante aí pensando num nível numa gradação de proatividade evolutiva, né? Então você ter o máximo que seria o ser desperto ali, né? Eu botaria assim. Agora, você deu um destaque aqui para a velhice, você fez uma tabela de trafares do idoso. Fala um pouquinho sobre isso. Vamos ver aqui no livro aqui a tabela. Deixa eu só abrir aqui que Página 210. certo. É Na a verdade, tabela, assim, né? Mas de você uma fez um maneira, capítulo aí da é, consciência proativa sim, e a sim. velhice, né? Isso é de Porque uma você acha que maneira na geral. velhice intensifica mais? Como que é? Porque se a pessoa vamos dizer assim, que ela é acomodada e ela chega na velhice com esses medos todos enraizados, essa
outro vai ser mais difícil. Mas principalmente o foco que eu dei nesse capítulo, né, tem muito a ver com envelhecimento saudável também, né? Tanto que se você pegar aqui a definição lá, eu coloco justamente uma definição de envelhecimento saudável, né, que é justamente independente do processo natural, né, de envelhecimento do corpo, a gente buscar ao longo da vida ter uma homeostase de todos os nossos veículos de manifestação. O corpo físico, então você vai cuidar da alimentação, você vai evitar de fumar, sociais, a gente sabe que isso é muito importante também. Então, a gente sabe, por exemplo, que o idoso saudável, né, ele tem muito dessas coisas, né? Então, ele é mais ativo, ele não fica só em casa parado numa mesma rotina, ele sai, ele faz atividade física, ele vai, que seja no shopping, ele faz, às vezes, uma atividade de voluntariado, né? Hoje a gente tem aquelas universidades abertas, né, da terceira idade, que eles dão cursos focados para pessoas que estão na terceira idade. Então, o foco que eu dei foi muito isso, né, da gente, é lógico, para a gente chegar numa velhice, né, porque quando você já chega na velhice, se você foi acomodado ao longo da vida, provavelmente você já vai ter uma série de repercussões no seu corpo físico e muitas vezes no emocional também. Então, é muito comum idosos deprimidos, isolados, que só ficam em casa, né? Aí tem aquele idoso que muitas vezes perdeu o cônjuge, né? E aí ele acaba também se deprimindo, fica num luto persistente e aquilo chega na terceira idade também, não bem trabalho, né? Pode encaminhar para doenças físicas, doenças emocionais e mentais, por exemplo, como a depressão, né? E acabar que o envelhecimento ele acaba sendo patológico, né? E não saudável, né? Só que aí o foco justamente que eu dei foi esse, então, é de você conseguir antecipar ao longo da vida para você chegar bem lá. É lógico que aí entra a técnica da reciclagem existencial que a gente propõe dentro da Conscienciologia, na proposta do professor Valdo, tá? De você, não quer dizer que você chegou lá, está com mais 65, 70 anos, talvez você não tenha se dedicou talvez a vida mais ao trabalho, a coisas muito pessoais, ao seu grupo menor, e daqui a pouco você chega lá e, poxa vida, mas eu queria ter escrito um livro. A gente conhece, né, dentro da Consciologia, vários que escreveram livros na terceira idade, né? Talvez não tivessem pensado nisso antes, mas acabaram pensando, e veja o que que eles fizeram, né? Conseguiram ser proativos para publicar um livro e deixar um livro, né? Então, é, envolve o envelhecimento saudável, o trabalho ao longo da vida, mas envolve também as reciclagens na terceira idade, né? Então, sempre há tempo de fazer alguma coisa. Aliás, até o livro da Dona Dalva, né? Que eu sempre uso muito de exemplo isso, né? Sempre há tempo, né? Então, a gente sabe, né? Vocês acompanharam bem o Hernani, né? É o tanto que vocês ajudaram ela, né? E eu lembro bem, a volta e meia, ela falava comigo sobre isso também, porque ela estava querendo, né, também escrever o livro, a gente ainda morava lá no Rio de Janeiro, a sede mundial lá, e eu lembro que eu dei um curso, acho que foi um curso daqueles de entrada, né, do IPC, e ela falava muito disso daí, né, que tinha ajudado ela em várias coisas, né, e vocês principalmente, né, o Hernani ajudando ela lá a sentar, aprender a mexer no computador, né, tudo na terceira idade, né. Então, sempre é tempo, né, isso também é uma coisa para se pensar, né, porque está na velhice que não tem de você aprender coisas novas, né? De você ser proativo, buscar iniciativa, buscar ir atrás de coisas novas, buscar reciclar, sair da zona do conforto. Se você está ali, está mal, está deprimido, e você precisa mudar alguma coisa, sempre é tempo de fazer isso, né? Seja em que fase da vida que você se encontra. Então, acho que a ideia é meio por aí, né, desse capítulo. Agora você coloca aqui como um fechamento, né? O continuismo atacadista crescente. O que seria isso? Essa é uma ideia que eu derivei lá da parte da autoconsciência terapia mesmo, né? Porque o que que acontece? É uma coisa é você começar a estudar o aspecto que você quer melhorar, aí você descobre algumas coisas, começa a aplicar umas técnicas,
E aí você já começa a se sentir melhor, porque você está fazendo um movimento, né? Aquilo te enche de energia, de ânimo. Nossa, que legal, enxerguei isso, estou tentando fazer essa renovação, enfrentando. Mas se você não tiver uma manutenção, um continuismo, você pode recair nos mesmos hábitos, nos mesmos costumes de antigamente. Por isso que é um continuismo, né? Você precisa de ter uma continuidade nas reciclagens. A gente, né, deveria ou precisaria conseguir entrar num ritmo de autorreflexão e renovações íntimas que fosse numa constante e atacadista e crescente, porque daí você pegar várias frentes e que isso vai sempre num crescendo, né? Você vai, lógico, às vezes você pode ter algum nível ali de baixa, mas aí você vai de novo e aquilo, como uma espiral evolutiva, né, que a gente fala, né, que você vai, às vezes volta num ponto, mas volta melhor, aí vai crescendo e vai crescendo. Por isso essa ideia do continuismo atacadista e crescente, né, porque não é só pegar aquilo agora, identifiquei, já eliminei. Não, se eu não tomar cuidado, né, eu vou ter uma tendência a fugir de uma série de coisas. Mas mesmo assim, eu tento prestar atenção quando eu estou fazendo isso para não cair na acomodação e estar sempre tentando buscar, né, o máximo possível renovar dentro daquele traço ali. Por exemplo, uma tendência à acomodação em alguma área ou outra, né? Então, você sempre precisa estar buscando é, novos conhecimentos, buscando novas ideias, procurando uma manutenção de autorreflexão para tentar fazer reciclagens mais continuadas, renovações. É isso que faz a gente manter um estado de ânimo mais positivo, a gente ter essas motivações todas sempre sendo realinhadas. Vamos dizer assim, que ela precisa ter um continuismo e aquilo ser por atacado, porque a nossa vida ela é compartimentada em várias áreas, né, de alguma maneira, e crescente para a gente tentar fazer esse movimento, né? Sempre de caminhar em frente aí com essas renovações. Mesmo que a pessoa vá num caminho evolutivo ascendente, ela pode estar sendo comodista em alguns Em momentos, não é algum isso? ponto, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer, né? Como a gente deu exemplo aqui, né? Às vezes, né? Então, não sei, você está, né? Um trabalho que você Publicou o gosta, livro, tá bom, tá bom, é, preciso pronto, mais. estou satisfeito, né? E paralisa ali, por exemplo, tá bom já, né? Mas você pode publicar muito mais na enciclopédia aberta, né? É, é isso mesmo. Bom, César, a gente está aqui nos nossos instantes finais. Eu queria ver se tem aí você, né, alguma mensagem, alguma, né, assim, final que você queira deixar aí para o pessoal que está acompanhando a gente. O que que você deixaria aí de recado? Olha, eu acho que até essa ideia que a gente discutiu por último aí da terceira idade é interessante, né? Que sempre é tempo, né? É, a base do comodismo é fugir do enfrentamento, das crises, dos desconfortos, ficar na zona de conforto. Então, a gente não ter medo de se enfrentar, eu acho que esse é um ponto principal, né? Porque se ficar esperando, a evolução não vai acontecer sozinha. E a tendência até é que, né, os maus hábitos que a gente vai adquirindo muitas vezes, ou mesmo que sejam bons hábitos, mas que te estagnam naquele patamar, aquilo vai ficando crônico e se passar o tempo vai ficando mais difícil da gente mudar. Então, quanto antes a gente buscar isso, lembrar que sempre é tempo e não ter medo, né, de fazer esse enfrentamento, né? E uma outra coisa que eu deixaria também é que às vezes é difícil, precisa buscar ajuda externa. Pode ser dentro da psicologia, por exemplo, né? Então a gente sabe que tem a cognitivo comportamental, por exemplo, que pode ajudar muito, né, a fazer essas identificações, ou dentro da consciologia, que a gente tem a própria OIC, né, a consciência terapia, que pode estar ajudando quem tem mais dificuldade de fazer essa identificação dos aspectos que precisa melhorar e ajuda para, né, fazer esse movimento de enfrentamento, né? Mas acho que essa seria uma, Seja, uma né, o ideia convite, importante. a gente deixa então o convite aí para você que quer ser mais proativo, adquirir o livro, né? A gente tem ele disponível aí na Epígrafe Livraria também no Ah, site sim, é. shopcons.com.br, né? Se você quiser aprofundar ainda mais. E a gente agradece então, César, a você pela sua participação, agradecemos a você aí que esteve conosco essa manhã. Semana que vem estaremos de volta aqui com mais livros a ser debatido.
Tchau, Eu que tchau, pessoal. agradeço a oportunidade. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa